sociedade hoje em dia ela está sendo criada, a mente nossa está sendo criada em torno dos nossos direitos. E esses nossos direitos sobrepõem essas reverências. Entendeu? Então, eu falo assim, porque quando a gente vai ensinar, com o professor, a gente vai ensinar, aí o menino, você tem coisa, você não pode falar com o menino que ele já sabe, ele fala assim, ó, eu tenho direito a isso. Não, ele sabe não, ele acha que sabe. Ele sabe, cara. Não, ele acha que sabe. Pois é, mas ele foi doutrinado a achar que sabe. Porque ela está chegando, ele já acha que ele não precisa ter reverência, ele tem o direito. Ele tem o direito de entrar, se estiver orando, eu vou entrar ali, porque eu tenho direito de entrar e sentar. De casa, hoje, pode falar, Luiz. E se você falou de direito, posso contar uma coisa que eu fiz na escola outro dia? Fica à vontade. Na escola, o aluno chegou depois de 7h15, ele não entra para a sala de aula, ele tem que esperar até o segundo horário. Ah, tá. Eu tinha isso mesmo na escola. Outro dia, um aluno fez a gente de bobo lá na escola e o que eu fiz? Fui lá na sala de aula, bati, o professor atendeu, falei, chama o fulano para mim, por favor. Fulano, menino está te chamando. Falei que seu horário era 7h50, por favor, papai. Ele teve que voltar e esperar lá em cima. Certo? Agora, se a gente fizer, igual o Paulinho falou isso, ficar com medo, nunca vamos aprender. Nunca. Se faz errado uma vez, ninguém falou nada, Aí acostuma, né? Então, assim, a geração nossa tem vivido isso, né? Na escola, na igreja, em casa, né? Conhece, como eles colocou, conhece os direitos, conhece todos os direitos, mas não conhece os deveres. Os deveres. E os deveres? Você não conhece, né? Você chega um conduzido na delegacia, ele sabe que não pode ser pressionado, sabe que não pode ser agredido, ele sabe de tudo, sabe de tudo. Isso ele sabe de tudo. Então não adianta. Não adianta. Eles estão querendo roubar também. Isso não é diferente, a ele. É o que Ricardo falou. Conhece os direitos. Eles conhecem os direitos, né? Mas assim, em relação, né, aos deveres, isso aí não importa. Gente, tá tão. É a sociedade que a gente vive, individualista. O contrário do sistema. O contrário do que o apóstolo Paulo ensina aqui, gente. É isso, né? Gerou essa celeuma por conta disso, né? Um homem que assim, né? Tinha, ele, assim, apóstolo, né? Quem nós somos hoje? Nós não somos nada, né? Nesse sentido, né? Teológico, mostrou reverência. É simplesmente isso, é só isso, né? Mas uma das coisas, uma observação que eu faço é o seguinte: muitas vezes pessoas que acham que conhecem, acham que têm direito e querem caçar brechas em algumas coisas que a gente fala aqui na frente. Como por exemplo, não foi uma nem duas vezes, por exemplo, que eu preguei sobre isso aqui. Eu preguei sobre isso. Dentro de quê? De qual momento? Quando eu já cansei de falar, irmãos, nós não pregamos usos e costumes, mas nós pregamos os bons modos e a decência. Aí os camaradas pegam, quem fica com a igreja de pergunta? Aí vai falar o quê? Não, porque o pastor nunca pregou que tinha. Sempre foi pregado. Agora eu vou lá, interpreto da forma que eu quero e faço o que eu quero. Entendeu? E agora, que tem aqueles covardes que não pregam, porque tem medo que o Paulo falou ali, e é verdade, infelizmente, que não pregam mesmo, não batem pesado usando a palavra de Deus, porque tem medo de perder o membro. Né? Eu, por exemplo, se eu entrar aqui dentro de Mercúrio, você pode ter certeza que eu estou fazendo alguma coisa, ou é porque nós estamos pintando a igreja, que eu estou fazendo alguma coisa. Em horário de culto, eu não entro. Né? Mas é uma coisa minha, aí tem aquele negócio. Mas a igreja em si, a doutrina dela proíbe? Não proíbe. Então isso compete a mim. Isso compete principalmente crente velho. Mas é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Então, principalmente crente velho. Por que eu falo crente velho de capítulo? Por causa disso. Mas assim, o primeiro que agora eu tenho polêmica, né? Você vai ser tranquila a aula, não sai nem da introdução. Mas peraí, vamos seguir, né? Vai ser tranquilo, isso não é simples, mas vamos caminhar. Mas justamente isso aí, né? Assim, a minha visão, eu acho que o membro vir, né, para assistir, para prestar um culto,
mais antigo, né? Assim, né? Aqui não vai entrar, não sei o quê. Aí deu uma confusão na Natal. O menino falou: eu vou entrar, não vou tirar, eu vou entrar. Aí chama o delegado para resolver, né? Não, deixa o menino entrar, qual é o problema? Assim, na visão deles, não é falta de reverência. Eles não conhecem a norma de etiqueta de educação do café. Sim, é etiqueta, né, eles? Lugar fechado, você tem que tirar, né? O chapéu, né? É isso. Eles não conhecem. Para eles a vida é natural. Eles vão em todos os lugares. Todos os lugares. Eu lembro um dia que o investigador, o Álvaro, ele até me contou a história. Foi prender um cara. Prendeu um cara numa outra cidade aí. Aí chegou, tá bom, o cara prendeu. Aí o cara falou assim, eu lembro disso aí. Como é que foi o Álvaro contando como é que foi? Ele falou assim, a única coisa que ele reagiu? Não reagiu não. A única coisa que ele falou, que era para não tirar o boné dele. O cara era careca, eu falei, não tira o boné não, tira o boné não. Assim, é importância, né? Então assim, às vezes uma coisa com o fulano, importante. E assim, eu vi que o menino foi lá na delegacia, isso aí não sobra não. Eu vi uma notícia que um juiz não pegou um depoimento de uma vítima porque não estava vestido adequadamente. E o inadequadamente é que ele estava de sandália, não estava calçado, né? E assim, direto a gente vê assim, as pessoas largam dessa forma, porque assim, aquela sandália é o melhor calçado que ele tem. É o melhor. E assim, talvez quando não é o melhor, é o único. Então você fala assim, você não pode vir aqui de sandália e falar assim, eu não posso vir aqui não, né? É o único que tem. Então acho que isso aí que o Márcio falou é importante, né? Essas questões dos usos e costumes a gente não tem. Mas é claro que a gente não é desordem, né? Se o Márcio vê alguma coisa errada aqui, ele como pastor, obrigação dele de falar, de corrigir, obrigação nossa de aceitar a correção. Sabe por quê? É para edificação, você está falando? É para edificação de todo grupo, né? Paulinho como presbítero, eu como presbítero, né? O diácono, a liderança, qualquer um falar, a gente precisa trazer isso, né? Então a gente precisa viver isso. Isso é para edificação do grupo, né? Do grupo. Por exemplo, eu lembro uma história numa convenção de pastores, no livro que eu li, sim, de repente chega um pastor lá na convenção, o pastor estava de saia. Né? A pessoa fala, o que é isso? Esse homem é doido? Não é doido, não, ele é escocês, né? É a vestimenta típica deles lá. Chega aqui no Brasil de um homem de saia, você é maluco, sai daqui da igreja, aqui do maluco, sai daqui doido, vai para longe. É assim, é o costume deles, é esse, né? Então é isso, né? Alguém se levantar, Marquinhos. Desculpa, Marquinhos. Eu assim, até para fechar um pouco do que eu falei aí, a nossa sociedade, ela foi categórica com a sua palavra em 3 décadas, mudou muito. Porque eu lembro que quando eu falava assim, falava com a minha mãe, você, meu avô falava comigo, não é você não, a senhora. Nossa, o que está ficando é doido. Mas você falou aí para aqui. Isso aí não era assim não, né? Você já vinha uma lapada lá. Da hora. Você pode perceber que já não nasce mais. É verdade. Um detalhe importante enxugar gelo. Por que enxugar gelo? Se enxuga o gelo, ele vai embora de novo. Se enxuga o gelo, ele vai embora de novo. Porém, a gente pensar assim, eu tenho que enxugar gelo, não adianta. Nós temos que ser como a fábula que tem que o beija-flor do leão. O leão vira para o beija-flor e fala assim, você vai apagar o incêndio na floresta, cada vez que você pega uma gotinha e joga lá, aí ele pega e fala assim, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então nós temos que ficar com essa fala dentro lá do beija-flor, fazer a nossa parte com a simples luta. Porque é igual o meu avô falava, você não, senhora, eu nunca mais esqueci. Hoje eu tenho isso, eu não chego para minha mãe, eu não chego para a senhora, a senhora fala assim, você, eu falo assim para a senhora, o senhor, então a gente vai falar reverência. Assim, o pastor Romulo, eu lembro que ele falava isso aí, assim, naquela região ali aquela região de Minas Gerais, que faz mesmo do Espírito Santo, mais do Espírito Santo, é muito forte, né? Ele era de Cachoeira do Pequenino. E assim, é muito forte o evangelho ali naquela região ali, né? Então você fala assim, quando ele chegou lá, isso assim, uma década atrás, quando ele chegou lá, os filhos, os crentes, sabe o que eles faziam, pastor? Bênção. A maior bênção do pastor, não era assim antigamente? Vai lá e toma a bênção do pastor, né? Bênção, pastor, né? Assim, né? Mas hoje, né? Os pais, as mães, os avós, as tias, né? Todos eram assim, tinham que tomar uma bênção, né? Tem uma tia minha, até uma hora de parar de mim, ela era mais
primos ainda falam, vai tomar uma benção não, né? Chega lá, a benção de, né? Era assim que funcionava, como a gente falou. Então, a gente tem que se perder com isso aí, né? E isso, ela falou, né? Pô, vai mudando aqui uma coisinha ali, daqui a pouco, a igreja está igual o mundo lá fora, né? Igual o mundo lá fora. Mas vamos continuar aqui, porque senão o nosso Deus, a gente não vai caminhar. Esse é só o primeiro item. No versículo 15, eu pedi a nossa irmã Regina para nós, pode ler, Regina? Efésios 3, versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém. Então, aqui, nesse ponto, na introdução da oração, o apóstolo Paulo, ele vai fazer assim, ele vai fazer uma exortação pela obra de Deus na igreja. Quando ele fala família aqui, ele está falando de quê? Ele está falando da igreja. Então, ele começa falando exatamente sobre isso. A minha intercessão, a minha reverência a Deus, e o que eu vou fazer, que eu vou demonstrar aqui, é pela família, pela igreja, né? Então, a gente precisa preocupar, a gente precisa aprender um pouco com isso, né? De orar pela nossa igreja. E a igreja, né? Não é parede, não, são as pessoas, né? Pelas necessidades das pessoas da nossa igreja. Isso que o apóstolo Paulo ele faz nessa parte desse texto. E ainda, né? Ele começa no versículo 16, aqui ele já passa no conteúdo da oração, versículos 16 até o 19. Então ele faz essa introdução e agora ele vai entrar especificamente no conteúdo da oração. Versículos 16 e 17. Vou pedir irmã Flora. Efésios 3, 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceitos desejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Obrigado. Primeira coisa que Paulo faz, ele faz uma súplica por poder interior. Ele faz uma súplica por poder interior. Sejais vós fortalecidos por quê? Com poder, né? A gente tem que pedir tanta coisa, né, Márcio? Mas a gente não pede o poder de Deus, né? E às vezes a gente não faz isso. Às vezes não é por não querer. Às vezes a gente não faz isso, até assim, por medo de não fazer, de fazer isso. E o apóstolo Paulo era ousado na oração, é justamente por conta disso. Ó, sabe o que eu quero para a igreja deles? Eu quero que eles tenham poder. O irmão André mesmo de pedir, pedir e ter medo de não acontecer. Ou não de acontecer. Ou de acontecer, hoje em tantos aspectos, né? Porque uma pessoa revestida, você pensa bem, uma igreja revestida do poder de Deus, né? Não vai ser essas histórias que acontecem aqui de menos igreja, vai ser uma igreja diferente. O apóstolo Paulo sabia disso aí, né? E a igreja precisa, para caminhar, desse poder. E muitas vezes a igreja não pega por conta disso aí, medo do que vai acontecer. Tipo assim, se você pedir o poder de Deus para a igreja vai mudar totalmente. Totalmente. As pessoas vão mudar totalmente. Vai ser uma igreja diferente, né? Então, sim, né? Eu lembro disso aí, o Márcio falou isso, o Márcio tem consciência disso, eu sei disso porque ele já falou. André, nós temos que orar. Se orar, a igreja vai mudar. E se a igreja mudou, foi por conta da oração, né? Tenho certeza disso, né? Então, assim, é isso. É o poder de Deus que nós precisamos, né? Nas nossas vidas, como igreja do Senhor, né? E às vezes a gente não faz justamente por isso, né? É mesmo. Você não acha que é comodismo do André? Comodismo do cristão hoje. Também, às vezes você pensa que você não deve, porque não quer fazer. Não quer, é verdade, né? Ele não quer compromisso, ele não quer nada, ele não quer isso. Do jeito que tá bom. Tá bom. Do jeito que tá bom. Não vou pedir poder, usa o meu dom, não quero isso, não. Não quero isso. Até vai ficar na minha. André, você falando aí, só que a questão seguinte, o que é o poder de uma oração? Na sexta-feira, meu primeiro atendimento aqui no gabinete, foi uma pessoa que chegou chorando, desesperada, porque tinha recebido uma notícia do banheiro. Horrível. E aí me ligou e falou, nossa, eu vou te poder.
fazer um jejum. Faça um jejum se você se sentir bem, tiver condição física para isso. Faça um jejum. Ontem ele já me ligou, pastor. Parece, eu sei que foi oração, mas foi a forma mais clássica, mais simples que ela foi me explicar. Parece que Deus falou assim: tira isso, põe isso. Poder da oração. Poder da oração, né? Então, assim, a nossa lição aqui, o Márcio já leu, ele já leu, a conclusão vai ser essa, né? O poder da oração. O apóstolo Paulo conhece o poder da oração, né? Era um homem que conhecia o poder da oração. Então, eu junto com isso que o Paulinho falou aqui, eu acho que tem muito disso aqui também. Sabe o que a gente não pede? Fala assim, eu vou pedir a Deus para poder alcançar essa cidade florestal toda. Tem que ter alguém para pregar o evangelho aqui. Aí você está orando, sabe o que Deus vai falar com você? Vai lá e prega. Aí eu estou mostrando, não é resposta? Não é resposta? Vai lá e prega. A igreja está precisando de fortalecer a oração. Sexta-feira, na reunião de oração, primeiro chegar tem que ser você para estar aqui. Por isso que eu não quero comigo, né? Ela está precisando de alguém que ministério de louvor aqui, né? Tem muita gente que gosta, né? Acha que é só chegar aqui, pegar o violão, o baixo aqui. Não. Os meninos aqui, 4 horas da tarde, nós estamos lá descansando. O que eles estão fazendo? Eles estão ensaiando. Eles estão durante a semana aperfeiçoando a técnica para poder apresentar, né, para a igreja, apresentar para o Senhor melhor, né? É isso. Então, sabe o que eu não pego? Eu vou com a ideia do Paulinho muito. Não pede, a gente não pega por conta disso. Só, vamos fazer uma revolução nessa cidade do Evangelho. Sim, eu sou o primeiro que tem que ir, né? Não é isso? A gente não pega por conta disso, muitas vezes por conta disso. Mas vamos seguir aqui, não podemos dividir essa lição, não. Isso está muito bom, mas está muito bom, está excelente. Nós falamos primeiro aqui que Paulo, né? Uma súplica com a profunda. A primeira que ele faz é uma súplica justamente por conta disso, né? Poder interior. E a segunda súplica que ele faz no final do versículo 17 aqui é uma súplica por aprofundamento do amor fraternal. Aprofundamento do amor fraternal. Então ele fala isso aí, né? Estando, né? E assim de Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e ali alicerçados em amor. Então, assim, né? A Magda falou aqui, né? Na introdução, né? E a palavra de Deus se resume a isso, né? A gente precisa amar, né? Então o apóstolo Paulo tem consciência disso. A gente precisa amar. E assim, amar é muito difícil amar, né? Sabe por quê? A gente vai receber pedrada, né? Da pessoa que a gente ama. E assim, e as coisas que ferem a gente são essas, as pessoas que a gente ama. Tem uma pessoa lá, né? Falar, fazer alguma coisa, uma pessoa que eu nem conheço, tá lá, não tem importância nenhuma. Agora, uma pessoa que nós amamos, não é isso, o relacionamento é isso. Então, o apóstolo Paulo fala disso, né? Nós, aqui, parte desse amor, né? Filéus, fraternal, né? A gente vai ter essa dificuldade, né? Porque, né? Às vezes, o Márcio vai falar alguma coisa que vai me ferir. Vai me ferir, né? Então, assim, ainda assim, eu tenho que amar. E se ele fala alguma coisa que me fere, não é porque ele quis, talvez, mas assim, é para o meu crescimento, muitas vezes, né? E a gente precisa entender isso. O nosso relacionamento, todos os nossos relacionamentos vão ser assim, né? A Lília, eu não sei qual é a função dela na escola, mas assim, né? Quando ela fez essa situação do menino de tirar, que tinha regra, aquilo ali foi para ensinar ele, ensinar algo bom na vida dele, né? E hoje a gente vive uma sociedade assim, dos meninos que não tem limite, né? Pessoas que não têm limite, né? Nos seus próprios anseios. Então a gente precisa ser ensinado. E isso vai gerar o quê, né? Vai gerar esses atritos. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa principalmente receber isso com amor. Receber isso com amor fraternal. Levantou, Tânia? Não. Vamos lá então. Pensei que tinha que se levantar a mão. Mas vamos seguir aqui. Deu uma movimentada aí, mas foi normal. Então, assim, aí no versículo 18 e 19, o Paulo faz uma súplica, primeiro no versículo 16 e 17, o amor fraternal. E agora ele faz uma súplica pela compreensão do amor divino. A gente precisa entender isso, né? Tem um amor divino também que a gente precisa compreender. Versículo 18 e 19 do capítulo 3, Alexandra, pode ler para nós? Efésios 3, 18 e 19.
é isso que o apóstolo Paulo está falando assim. A gente precisa compreender todos os aspectos do amor de Deus, altura, comprimento, profundidade, todos. E no final do versículo 19, ele chega a essa conclusão. É um amor que não tem medida. É isso que ele quer falar nisso aqui. Ele precisa entender isso, né? Fala assim, pensa bem, se Deus nos medisse com a nossa régua. Às vezes eu penso nisso. Eu penso assim, e quando a gente pensa isso, a gente enlouquece, né? Como diz a turma aí, pira o cabeção. E pira mesmo. Ele fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Onde que eu estou, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, é assim, né? A gente precisa entender isso. E o apóstolo Paulo é né? Um homem sábio, né? Aqui, é a inspiração do Espírito Santo, né? Ele fala assim, agora, igreja, vocês precisam entender o tamanho do amor de Deus, né? E no final do versículo 19, a segunda parte dessa lição, ele fala assim, sabe o que significa? É um amor que não tem medida, né? É um amor que não tem medida, né? Então, a gente precisa viver isso, né? A gente precisa viver isso, né? A igreja é dependente do amor, desse amor fraternal e dependente do amor de Deus também. Então, o apóstolo Paulo, ele faz isso, né? Então, depois de colocar todos esses aspectos, ele agora conclui, né? Versículos 20 e 21, ele conclui essa oração, né? Essa oração intercessória, essa oração que ele faz, né, no sentido de incentivar os irmãos a esse amor fraternal, a entender, né, que eles são fruto de um amor, assim, como disse antes aqui, é essa a palavra que o reverendo Anete coloca, um amor imensurável de Deus. E tratar isso não é privilégio, né? Isso não é privilégio. Isso assim, né, como diz a Magda, isso aqui é verdade, né? Isso é algo que vem de Deus para nós. Mas assim, para nós, relação, mandamento para nós, né? Amar as pessoas e saber que nós somos amados por Deus, de uma forma que não tem medida, né? Nem profundidade, nem comprimento, nem largura, nem altura. Não tem, né? É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa viver. E no final, o apóstolo Paulo, ele conclui com um ensino importante aqui para as nossas vidas. Versículos 20 e 21. Vou pedir a Magda, não vai ficar mais desse lado aqui. Efésios 3, 20 e 21, Magda. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele termina falando e ensinando, assim, qual que é o limite do poder de Deus? Qual que é o limite do poder de Deus? Antes ele falou do amor, agora ele volta a falar do poder. Qual que é o limite do poder de Deus? Ilimitado, sem limite. Ele pode fazer todas as coisas. E assim, um homem que tinha passado por tudo que ele tinha passado, ele tinha autoridade para falar isso. Um homem, né, como disse a Tânia no início, um homem que vivia a prisão, o cárcere. E a prisão, assim, era quase certeza de morte naquela época. Era quase certeza de morte. A prisão era isso. Ele vivia isso. Mas assim, ele não se importava com isso, porque ele conhecia, né? Ele conhecia a profundidade do amor e conhecia a profundidade do poder de Deus. Se Deus quisesse, ele tinha essa certeza. Se Deus quisesse, poderia libertar ele daquela prisão, poderia? Talvez eu tenha certeza que ele conhecia a história de Pedro. Ele não conhecia, mas ele conhecia. Então, assim, ele tinha consciência do poder de Deus. E muitas vezes nós limitamos o poder de Deus porque nós olhamos Deus com os nossos olhos. Nós olhamos Deus com os nossos olhos. Não é isso? Então, assim, né? Talvez quando aqueles leprosos eles se encontraram com o Senhor Jesus, falaram assim: nós não temos nada a perder. Talvez não foi esse o pensamento deles. Vamos lá, quem sabe, né? O que nós temos a perder, né? É isso. E às vezes a gente se comporta dessa forma. Não é crendo no poder, é crendo muitas vezes na nossa necessidade, é crendo muitas vezes na nossa falta de opção. Mas assim, a gente precisa saber que Deus pode. O apóstolo Paulo termina falando dessa forma. Deus pode fazer todas as coisas que Ele quiser. Hebreus
algumas etapas, né, do poder de Deus, né? Deus é poderoso para fazer porque ele faz, não porque ele está ansioso ou inativo, né? Ele vai agir, Deus vai agir. Sabe quando ele vai agir? É o que o Márcio contou aqui no testemunho aqui. Sabe quando Deus, você acha que Deus não tinha ciência da situação daquela pessoa que foi lá procurar ele? Deus não tinha ciência, né? E sabe quando Deus agiu? É quando ele se dispôs a buscar, né? E o apóstolo Paulo nos ensina isso aqui, né? Com reverência, né? De joelhos, com jejum. Olha que maravilha, né? Olha que graça. Então a gente precisa entender isso. Deus, ele não está lá, né? Dormindo, né? Ele sabe, mas ele se importa conosco. E ele vê isso em nós, né? A nossa disposição de buscar. É esse o ensino. O segundo, que Deus é poderoso para fazer, pois ele escuta a nossa oração e ele responde. Ele escuta e ele responde. Poderoso para fazer, porque o que pedimos ou pensamos, porque ele conhece os nossos pensamentos. Ele também sabe tudo o que ele pode realizar. E finalmente, Deus é poderoso para fazer muito. Na verdade, o apóstolo Paulo coloca nesse texto aqui, sim, ele faz aquilo que nós pedimos, ele faz aquilo que nós pensamos, e assim, ele faz muito além disso, né? Muito além. Então, assim, é essa relação que nós precisamos ter com Deus. Eu olho assim muitas vezes, né? Às vezes as pessoas chegavam para o Senhor Jesus e falam assim, o cego chegava para o Senhor Jesus, às vezes assim, até não é engraçado, não, mas assim, chegava um cego para o Senhor Jesus, e Jesus perguntava assim, o que quer que eu te faça? Não é isso? Né? A pessoa ficava assim, como assim, né? O que você quer, né? E Jesus curava, né? E além de curar da cegueira, ele falava assim, você foi salvo, né? Muito mais do que ele pediu, muito mais do que ele pensou, né? Salvo, agora você está salvo. Vai, é que mais não, viu, filho? Né? Siga a sua jornada. Então, assim, né? Deus conhece a nossa necessidade, se importa. Deus tem todo o poder, né? Vou falar um pouco disso hoje à noite, né? Vamos adiantar o sermão, o Márcio fala isso, mas vamos adiantar o sermão, não? Eu falei assim, Deus, ele não tem parte do poder, ele não tem muito poder, Deus ele tem todo o poder, né? Às vezes eu fico pensando assim, né? Eu já falei isso aqui, tem um pouco dessa história de cebolinha, eu sou meio cebolinha também, né? Imaginando os planos para dominar o mundo, né? Tomar o sanção da Mônica, né? Mas é assim, né? Pensa assim, eu queria ter uns poderes, assim, imaginando, né? Você está aqui, você aparecendo, você fica vendo esses filmes, né? Aquele tem o poder de aparecer lá no topo das pirâmides do Egito, lá no deserto, lá na praia, mas eu estou aqui, vou aparecer lá na praia, depois eu volto, né? O culto cheio na hora certa, a gente fica assim, então assim, eu me imaginando essas coisas de homens, né? E se imaginando assim que Deus, ele pode todas as coisas, ele tem todo o poder, e é com esse Deus que nós estamos nos relacionando, é com esse Deus. Então, é esse o ensino do apóstolo Paulo, é esse o ensino da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus não precisa da nossa oração, mas nós precisamos nos relacionar com Deus, interceder pela igreja do Senhor, pelo povo do Senhor, crendo no amor de Deus, vivendo o amor fraternal e sabendo que Deus pode todas as coisas. Vamos orar? Vou pedir o Ricardo. Eu pedi a irmã Beth para fazer essa oração. Nossa, está muito bem também, não, né, irmã Beth? Tenta falar legal, né? Que benção, irmã Valdir. Brincadeira, viu, irmã Beth? Vamos passar para